existe uma regra que quase ninguém conhece. Se você acordar no meio da noite e sentir que alguém está atrás de você, não olhe. Nunca olhe para trás. Marcos não acreditava nessas coisas. Ele achava que eram apenas contos de fogueira para assustar crianças. Até a noite em que ele acordou exatamente às 3h12 da manhã, com a sensação mais estranha que já teve na vida. Ele estava deitado de lado, virado para a parede, com o corpo todo coberto. E ele sabia, com uma certeza que gelava a alma, ele sabia que havia alguém atrás dele, no quarto. Parado, em pé, apenas observando. Ele não ouviu nenhum passo, não ouviu nenhuma respiração, mas ele sentiu aquela presença pesada, quase esmagadora, que parecia sugar todo o ar do ambiente. O corpo dele ficou completamente rígido, paralisado. A mente dele gritava para ele se virar, para confirmar que não havia nada ali, que era só a sua imaginação. Mas um instinto primitivo, uma voz antiga dentro dele, dizia exatamente o contrário. Não olhe. Jamais olhe. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir as batidas frenéticas do próprio coração, ecoando nos ouvidos. Foi quando ele percebeu algo ainda pior. A cama afundou. Apenas pouco mais o suficiente, como se algo ou alguém tivesse apoiado o peso bem atrás dele no colchão. Ele prendeu a respiração, esperando, rezando, e então, uma voz sussurrou, bem perto do ouvido dele. Tão perto que ele sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Eu sei que você consegue me sentir. O sangue dele virou gelo. A voz não era masculina nem feminina. Era errada, como se várias vozes sobrepostas estivessem falando ao mesmo tempo, um som distorcido e profano. Ele fechou os olhos com toda a força que tinha. Talvez fosse um sonho, uma paralisia do sono. Mas então, ele sentiu dedos longos e frios, tocando lentamente o cabelo dele, deslizando pela nuca até o pescoço. A voz sussurrou de novo. Só preciso que você olhe para mim. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo rosto dele. Ele queria gritar, queria lutar, mas o corpo não respondia. Estava completamente imobilizado pelo terror. A voz ficou ainda mais próxima. O sussurro quase dentro da sua cabeça. Todo mundo. Olha, eventualmente. E então, tão de repente quanto começou, o peso na cama desapareceu. O silêncio voltou, ainda mais pesado e opressor do que antes. Marcos ficou ali, imóvel, por quase 10 minutos. Cada segundo uma eternidade. Quando finalmente criou a coragem que não sabia que tinha, ele se virou rapidamente, com o coração na boca. O quarto estava vazio. Nada no chão, nada perto da porta, nada atrás da cortina. Ele respirou aliviado, o corpo tremendo. Talvez fosse mesmo paralisia do sono, um pesadelo vívido. Ele pegou o celular para ver as horas, a luz da tela cegando seus olhos. Eram 3h12 da manhã, exatamente o mesmo horário. Todas as noites seguintes foram iguais. Às truce e dus, ele acordava com a mesma sensação. A mesma presença no quarto. Mas ela não tocava mais, não falava mais. Apenas ficava ali, parada, esperando. Até que, na quinta noite, ele acordou, como sempre, virado para a parede. Mas dessa vez, ele já estava olhando para trás. O coração dele quase parou. Ele tinha certeza absoluta de que foi dormir virado para a parede. Então por quê? Por que ele estava de costas agora? E a terrível verdade o atingiu. Ele não tinha se virado. Algo o virou. Lentamente, enquanto ele dormia. O quarto estava escuro, mas havia algo diferente. A porta do armário, que ele sempre mantinha fechada, estava entreaberta. E lá dentro, na escuridão, algo se movia. Uma sombra mais escura que a própria escuridão. E então, ele ouviu a própria voz. Vindo de dentro do armário, um eco distorcido. Eu consegui fazer você olhar. A coisa saiu devagar. Era alta demais para caber ali. Os membros longos e finos se desenrolando como os de uma aranha. O rosto não tinha olhos, não tinha boca. Apenas um vazio profundo e sem fim.
E foi nesse momento que Marcos entendeu tudo. A criatura não queria apenas ser vista, ela precisava que ele olhasse, porque agora ela podia usar os olhos dele. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram Marcos sentado na cama, olhando fixamente para a parede, sem piscar, sem falar, sem se mover. Os médicos disseram que ele estava em estado catatônico, perdido dentro da própria mente. Mas ninguém percebeu um detalhe estranho. Desde aquela noite, sempre às 3h12 da manhã, Marcos sorri e olha para trás, mesmo quando não há absolutamente ninguém ali. Então talvez se você acordar hoje à noite e sentir alguém atrás de você, talvez já seja tarde demais.